Bom dia, nova geração! Hoje eu vou compartilhar uma escritura que fica em Salmos 119, 9. Diz assim: Como pode o jovem manter pura sua conduta? Vivendo de acordo com tua palavra. Ótimo domingo a todos. Tchau! Oi, estamos com saudades! Hoje a gente vai tocar a música Deus nos chamou. Deus nos chamou pra anunciar a todos salvação, mudar de vida, fazer discípulos em Cristo Senhor. Deus nos chamou pra anunciar a todos salvação, mudar de vida, fazer discípulos em Cristo Senhor. Prontos a perdoar, puros nos amar, unidos no Senhor. Foi pra essa paz que Deus nos chamou, tenhamos gratidão, porque o Senhor nosso Deus pronto a perdoar e nos ensinar, rico no amar, quer nos transformar e nos libertar. Deus nos chamou pra anunciar a todos salvação, mudar de vida, fazer discípulos em Cristo Senhor. Deus nos chamou pra anunciar a todos salvação, mudar de vida, fazer discípulos em Cristo Senhor. Olá, crianças, tudo bem? Olha, hoje é um dia muito especial porque nós vamos aprender. Quem gosta de histórias? Eu vou contar uma historinha aqui, uma historinha de um livro que a gente vai ficar muito assim, mas é muito curioso para saber o que esse livro vai nos contar aqui, tá bom? E essa história está nesse livro que eu vou contar para vocês. Então, vamos começar a nossa história. E tudo começa aqui. Olha que história. O que a gente pode ver nessa história, crianças? Mas não tem nada escrito, né? Mas tem uma cor. Que cor é essa aqui? A cor dourada. E o que a gente lembra, crianças? O que a gente pode lembrar? Deixa eu pensar. O que a gente pode lembrar com a cor dourada? Vamos ver. Ouro. Pode ser ouro, né? Algo assim, bem brilhante, né? Algo que brilha, né? A prata, né? Então a gente pode lembrar dessas coisas. E o que a gente pode pensar em relação a isso? A gente pode pensar muitas coisas. Mas a gente pode pensar, sabe o quê? Vamos pensar sobre os céus. Sabe o que diz essa historinha aqui? Essa história lembra de uma escritura que eu vou mostrar para vocês. Essa escritura está em João 3,16. Exatamente. O que a Bíblia diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que escritura incrível. Então o que a gente pensa quando a gente lembra dessa cor? A gente lembra de Jesus. Mas Jesus fez o quê? Jesus nos ama. Jesus nos amou. Quando Ele veio a esse mundo, Ele nos trouxe o amor verdadeiro, o amor único, que é o amor que vem de Deus. E onde que Ele mora? Deus mora lá no céu, um lugar onde há ouro. A Bíblia diz que lá as ruas são de ouro. Olha que coisa maravilhosa.
Então essa história nos lembra de Jesus, nos lembra do amor de Jesus por cada um de nós. Não é legal isso? Olha que história emocionante, né? Só que existe algo que lá no céu não pode existir, não pode entrar. Vamos ver a outra história, vamos virar a página. Apareceu na página escura. E o que a gente lembra, crianças, quando a gente pensa em algo escuro, algo feio, né? Algo que, sabe que, o que a gente pode lembrar? Vamos pensar? Realmente, né? Eu penso muito, sabe o quê? Nas coisas erradas, no pecado. Porque Jesus veio a esse mundo, né? Mas Jesus, lá no céu, o pecado não pode entrar. E o que é pecado? O que é pecado, crianças? Sabe, pecado é tudo que nós pensamos de errado. Pecado é quando a gente mente, quando a gente fala mal dos outros. Sabe, e vamos pensar, que outras coisas a gente pode pensar em relação a isso? Por exemplo, quando a gente desobedece. Quando a gente desobedece nossos pais, quando a gente é mal educado com nossos pais, né? A gente desrespeita eles. Quando a gente... podemos pensar várias coisas que podem ser algo pecaminoso. E a Bíblia diz que lá no céu, como é um lugar de ouro, um lugar especial, mas lá, infelizmente, crianças, lá o pecado não pode habitar. Então, olha que incrível. Por quê? Porque a Bíblia diz o quê? Olha o que a Bíblia diz. Vamos ler o que a Bíblia diz? Olha só. Vamos ler mais uma escritura. Olha só o que a escritura fala em Romanos 3:23. Olha o que ele fala. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que todos os seres humanos, todos os habitantes dessa terra pecaram. E eles não têm direitos de entrar no céu. Então, olha que coisa triste. Por quê? É ruim isso, não é verdade? Por quê? Porque lá no céu não pode habitar as coisas ruins, as coisas pecaminosas, as mentiras, as desobediências, quando a gente pensa coisas erradas, né? Por quê? Porque o pecado precisa ser, né, banido de nossas vidas. Por quê? Porque Jesus veio a esse mundo para quê? Para nos salvar, para nos trazer uma vida nova. Só que, olha o que Jesus fez. Ele fez isso por nós, por amor a nós. Mas olha, qual que é a boa notícia disso? Vamos virar a página. Olha só, que cor é essa aqui? Vermelha. E o que a gente lembra de uma cor vermelha? Vamos pensar. Vamos ver o sol, de repente o sol pode ficar vermelho, assim, depende, sabe quando o sol se põe, pode ficar uma cor vermelha, mas a gente lembra do quê? Do sangue. Muito bem. Sabe por quê? Porque Jesus é o Filho perfeito. Jesus veio a esse mundo para nos salvar. E de que maneira Ele nos trouxe essa salvação? Por meio do quê? Do seu derramamento de sangue na cruz. Para quê? Para nos trazer o perdão, para nos dar o perdão por meio da misericórdia, por meio do amor que Ele teve por mim, por você e por cada criança e ser humano desse mundo. Então Jesus nos trouxe o perdão. De que maneira? Na cruz. Sabe quando Jesus foi lá na cruz, Ele sofreu, sabe? Jesus foi chicoteado, bateram em Jesus. Olha, Jesus sofreu muito, mas Ele fez tudo isso por amor a nós. E o sangue que foi derramado na cruz foi para nos salvar, para nos trazer o perdão e a salvação. Porque olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios, vamos ler? Olha o que ele fala aqui, 1 Coríntios 15, 3 e 4. Vamos ler juntos? Vamos. Cristo morreu pelos nossos pecados,
segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Jesus veio, ele morreu na cruz. Puxa vida, ele morreu, né? Mas sabe qual que é a boa notícia? Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Sabe o que é isso, crianças? Jesus está vivo. Jesus ressuscitou. Jesus está agora no meio de nós, cuidando de nós, nos dando força, nos dando ânimo, porque Ele nos ama. Sabe, Jesus morreu, é verdade. A Bíblia diz que Ele morreu, mas a Bíblia diz também que Ele ressuscitou. Isso é a boa notícia, que nós podemos fazer parte, conhecer alguém que ressuscitou, que está vivo. Olha que emocionante, olha que coisa linda, né? Então Jesus, Ele veio para nos salvar. Sabe, Ele derramou o sangue dele. Sabe, esse era um castigo. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Esse era um castigo que nós merecíamos. Eu, vocês, todos nós. Mas Jesus fez isso. Ele preferiu assumir o castigo nosso para nos salvar. Para nos dar uma vida nova. Por meio de quê? Por meio do sangue, através das Escrituras, através da palavra dele. Então, se a gente lê a Escritura, se a gente lê a Bíblia, se a gente ora, a gente vai conhecer Jesus que ressuscitou ao terceiro dia. Você quer conhecer Jesus? Você quer saber mais sobre Jesus? Lê a Bíblia, estude a Bíblia, conheça mais sobre Jesus. Eu vou dar um conselho para você. Se você quer conhecer mais sobre Jesus, leia o Evangelho de João, porque o Evangelho de João fala exatamente sobre a vida de Jesus, de tudo que ele fez, dos milagres, das pessoas que ele ajudou, das pessoas que ele amou, das pessoas que ele ensinou. Aí você vai conhecer a vida de Jesus. E quando a gente conhece a vida de Jesus, a gente fica muito animado em querer segui-lo. Fica muito animado em querer conhecer. Então, eu vou dar um conselho. Essa semana, leia as Escrituras Sagradas, mas leia o livro de João. E você vai conhecer sobre Jesus, sobre tudo que ele fez por nós. E a gente vai ficar muito grato, sabia? A gente vai ficar muito feliz. Sabe, Jesus fez isso por nós. E agora Jesus, Ele está onde? O que a gente vamos? Próxima página. Olha só. O que é branco? Vamos pensar em algo branco. O que você vê na sua mente? Olha só, aqui ele fala que branco pode ser algo assim puro. Verdade, algo puro. A neve é branca. Porque é algo puro, algo assim, né? Onde não existe sujeira, onde não existe maldade, onde não existe coisas ruins. Então, o que a gente pode pensar, né? Por quê? Porque Jesus, Ele fez isso de que maneira? Ele nos perdoou. E agora, diante de Jesus, Ele se tornou uma pessoa pura. Nós podemos ser puros diante de Deus. Por meio de quem? Por meio de Jesus. Não é emocionante isso, crianças? Olha, nós podemos receber Jesus como nosso Senhor. Você pode falar, nossa, eu quero conhecer Jesus. Eu quero fazer parte da vida de Jesus. Eu quero receber Jesus como Senhor da minha vida. Ou seja, o que é isso? Quem vai ser seu mestre nesse mundo? Jesus. Se você colocar Jesus como seu mestre, com certeza a sua vida vai ser uma vida emocionante, uma vida pura, uma vida que vai agradar a quem? A Deus. E as coisas ruins, os maus pensamentos, todas essas coisas vão desaparecer, não vão fazer mais parte da sua vida. Por quê? Porque você vai seguir alguém puro, alguém que deixou um bom exemplo para nós. E quem deixou esse bom exemplo para nós? Jesus. Muito bem. Olha, você está entendendo. Então a gente pode conhecer Jesus de que maneira? Estudando a sua palavra. E olha que Jesus promete para nós. Sabe qual é a promessa de Jesus para nós? Isso está no livro de João 1,12. A Bíblia diz assim:
Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Olha o privilégio que nós temos quando a gente conhece Jesus, quando a gente crê em Jesus. Sabe, quando a gente crê em Jesus, a gente se torna o quê? Filho de Deus. Quem não quer ser filho de Deus? Quem não quer ser filho daquele que criou os céus, que criou as estrelas, que criou o universo, que criou os animais, que criou as florestas, o universo, tudo que a gente vê, e criou cada um de nós. Eu quero ser filho dele, né? Eu espero que você tenha esse desejo também, de ser filho daquele que criou todas as coisas. Sabe por que a gente está vivo? Porque nós temos um Deus que cuida de nós, um Pai que nos ama, um Pai que mandou o Filho dele para nos ajudar, para nos salvar e para nos dar uma vida nova. Eu quero ser filho dele. Você não quer? Fala para mim que você não quer. Claro, eu sei que você quer. Nós temos nossos pais humanos, né? Eu acredito que você está assistindo essa aula com seus pais, mas você pode se tornar filho também do Deus Todo-Poderoso, do Altíssimo, do Deus que criou todas as coisas. Não é legal? Mas para isso a gente tem que fazer o quê? Nós temos que crer. Temos que crer que Jesus Cristo também é o Filho de Deus. E a gente encontra isso se a gente lê a palavra de Deus. Não é legal isso? Então, olha, a gente está nessa história aqui, ó. Então nós... E tem mais uma história para terminar. Vamos terminar? O que a gente lembra? Verde. Verde pode ser o que é? Vamos pensar. Sim, as florestas, né? As árvores, né? Quando a gente, por exemplo, se você tem uma plantinha pequenininha, né? E você coloca água, o que vai acontecer com essa planta? Ela vai crescer. Se você coloca água numa árvore pequenininha, que ela vai se tornar uma árvore gigante, uma árvore grande, ela vai florescer, ela vai se tornar dessa cor, verde. Sabe, é isso que Jesus quer, que nós nos lembremos de que se nós fazemos parte da vida de Jesus, nós vamos crescer como uma árvore. Vamos crescer lindos, vamos crescer, vamos florescer, vamos nos tornar pessoas incríveis, pessoas especiais, pessoas vencedoras. Por quê? Porque nós vamos seguir o único e mais sábio e mestre de todos, Jesus Cristo. E sabe o que a Bíblia diz? Nesse aqui, olha o que a Bíblia fala em 1 Pedro, olha só. 1 Pedro fala aqui, ó, olha só que legal. Vamos ler junto de novo? Olha só. 2 Pedro 3,18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como que a gente vai crescer, crianças? Como a gente pode crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor? Como a gente faz isso? Você já pensou? Eu vou te dar a resposta. Quando a gente estuda e lê a palavra dele. Quando a gente ora, quando a gente aprende. Porque onde está o conhecimento de Deus? Onde que está o conhecimento de Deus? Crianças, está na palavra dele. Existe muito conhecimento, claro, temos livros escritos no mundo todo, nós temos o conhecimento da escola, né, dos nossos professores, mas se a gente quer se tornar mais sábio, quer se tornar melhor na vida, a gente vai também, e mais importante, quando a gente lê a palavra dele. Então, o que é importante, criança? Talvez eu não sei como que, né? Você passou todo esse tempo que a gente está passando em casa, né? As coisas que tem assistido, de repente a gente está assistindo coisas que não agradam a Deus, né? A gente às vezes está no computador, às vezes está assistindo filmes que não são legais. Mas se a gente pedir perdão para Deus, olha, a gente se renova, a gente começa tudo de novo. Por quê? Porque lembra, nesse livro,
também Deus nos perdoa e nós podemos crescer. Podemos nos tornar como uma árvore que só vai crescer. E você já viu uma árvore bonita, quando ela cresce? Ela dá frutos, não é verdade? Ela dá flores, ela tem uma cor igual que essa aqui, verde. Não é gostoso quando você está com calor e você fica embaixo dessa árvore? Nossa, né? Você vai ser uma árvore que vai crescer. Mas que você vai crescer com o quê? Com o conhecimento da palavra de Deus. Tá bom? Então, e terminou a história. Essa história que queria contar para vocês, uma história emocionante, essa é a história de Deus. Se você quer conhecer, saber mais sobre a história de Deus, leia a Bíblia. Lembra do meu conselho? Leia o Evangelho de João, que você vai conhecer mais sobre Jesus. Tá bom? Então vamos ter um ótimo domingo. Espero que vocês tenham gostado dessa história e nos vemos em uma próxima história. Tchau, tchau!